Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Merda de ditadura. O golpe de 64 começou mesmo em 25 de agosto de 1961, quando Jânio renunciou de surpresa. Os militares e a direita sentiram que se abria a oportunidade perdida antes, abortada com o suicídio de Getúlio. Meus pais estavam em Moscou. Era uma época em que muitos iam à União Soviética conhecer a tecnologia de ponta e as propagadas maravilhas do mundo socialista. O que mais chamou a atenção da minha mãe era que em cada andar do hotel havia uma gerente mulher que mandava e ninguém aceitava gorjeta. Vício capitalista. No hotel, viram na TV que falavam do Brasil. Viram fotos de Jânio. Mas não entenderam nada. Acontecera algo sério. Meu pai pegou um táxi e foi encontrar estudantes brasileiros, que lhe traduziram as notícias surpreendentes. Na volta, gastou toda a poupança da família, que morava de aluguel, investindo na sua campanha a deputado federal de 1962. Não fazia 8 anos que ele tinha saído da faculdade. Vendeu o único terreno que tínhamos, no Jardim América, em São Paulo, numa esquina da rua Groenlândia. Aos 33 anos, com 5 filhos pequenos, a menor com 2 aninhos, e uma empresa polivalente de engenharia, decidiu arriscar. Idealista, ex-líder estudantil, achou que podia contribuir para mudar o Brasil. Nunca foi perdoado pela minha mãe. Foi eleito e cassado em 1964. Quando morreu, em 1971, por causa da política, vivíamos ainda numa casa alugada. Em 1964, meu pai era deputado federal do PTB. Tinha um AP em Brasília. Grande chance de nos mudarmos para lá. Era um AP funcional, amarelo, baixo e comprido, como uma área coberta de lazer que lembrava uma praça. Cidade espaçosa, arejada, desértica, com esculturas incríveis no meio do nada. Seria divertido nos mudarmos para lá. Seria diferente. Brasília era um descampado. Se não fosse o golpe, será que eu me criaria em Brasília? O que seria de nós sem o golpe? O que seria do Brasil? Seria possível o Brasil resistir à tendência dos anos 60, 70, quando países do continente se transformaram em ditaduras de direita, peças do jogo de dominó da Guerra Fria? Todo mundo que era contra a ditadura era comunista. Todos se tornaram suspeitos, subversivos em potencial. O comunismo estava na fronteira, atrás da porta, na sombra, na igreja, na escola, no cinema, no teatro, na música, no exército. O comunismo vendia pipoca. Estava disfarçado em balés, óperas. Podia ser seu vizinho. Podia estar debaixo da sua cama, poluir o reservatório de água, dopar os bebedouros. Os comunistas tomariam o poder. Até os não comunistas eram comunistas disfarçados. Foram doutrinados. Sofreram lavagem cerebral. Muitos que, em 1964, conspiraram com os militares na missão de impedir que comunistas tomassem o poder e o Brasil se transformasse numa diabólica ditadura do proletariado, perceberam a manobra e foram acusados pelos anticomunistas de ligações com comunistas. Muita reza era necessária para impedi-los de se aproximar de nossas famílias e de nossos bens. Jesus era anticomunista. Deus era anticomunista. Jesus, Deus, o Espírito Santo, José e Maria, Nossa Senhora Aparecida, o Papa. Todos os papas foram anticomunistas e nos salvariam. A ditadura foi um golpe civil com ajuda militar para tirar um grupo político do poder. O golpe dos governadores do Rio, de São Paulo e Minas. O primeiro ato da ditadura, o ato institucional número 1, o AI-1,
foi baixado pela junta militar em 9 de abril de 1964. Caçaram os líderes trabalhistas João Goulart, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, parte da bancada do PTB, como Almiro Afonso e o meu pai, o ex-presidente Jânio Quadros, o governador Miguel Arraes, o deputado católico Plínio de Arruda Sampaio, o economista Celso Furtado, o jornalista Samuel Weiner e até o presidente da Petrobras, Marechal Oswino Alves. Nenhum deles era comunista. A intenção do golpe de 64 era impedir o avanço comunista no Brasil e restaurar a democracia em 2 anos. Não demorou muito. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, candidato favorito à reeleição, foi cassado, acusado de corrupção e de colaborar com comunistas. No primeiro teste eleitoral, em 1965, não foram eleitos os candidatos dos militares em Minas Gerais e Guanabara. Baixaram o AI-2. Partidos políticos foram extintos. O Poder Judiciário sofreu intervenção. Reabriram processos de cassação. Carlos Lacerda, governador do Rio, então aliado, foi, surpreendentemente, cassado. Logo ele, quem mais discursou a favor do golpe. O golpe dos governadores se tornou um golpe apenas dos militares. O novo partido da situação, Arena, não engrenava. Seria derrotado nos estados mais populosos. A paciência dos militares se esgotou. O AI-3 foi baixado, determinando que a eleição de governadores seria indireta, executada por colégios eleitorais e que os prefeitos das capitais, instâncias e cidades de segurança nacional seriam nomeados. O AI-4, do mesmo ano, revogou definitivamente a Constituição de 1946 e proclamou outra. O golpe não tinha projeto, tinha ocasiões. Brasília, 13 de dezembro de 1968. 147º ano da independência e 80º da República. É baixado o Ato Institucional número 5, assinado pelo presidente general Costa e Silva e todo o seu ministério, inclusive juristas, numa reunião solene. Na mesma noite, anunciaram para um país atônito, em cadeia de rádio e televisão, o AI-5 suspendia as garantias constitucionais promulgadas no AI-4. É uma obra-prima da contradição. Usa a ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime. Uma aberração jurídica, incongruência em que todo regime autoritário se baseia. Para defender a liberdade, precisamos acabar com ela. Está no texto. Para os militares, abre aspas, Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, fecha aspas, como chamam o golpe, visava dar ao país um regime que, abre aspas, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, fecha aspas. Atos, abre aspas, nitidamente subversivos, oriundo dos mais distintos setores políticos e culturais, fecha aspas, estavam servindo de meios para combatê-la e destruí-la, a democracia. Abre aspas. Se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam os ideais superiores da revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. O ato institucional determinava a suspensão dos direitos políticos, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política,
Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. Fecha aspas. O presidente poderia, mediante decreto, demitir, remover, aposentar empregados de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares. Poderia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Ficava suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O golpe sofreu um golpe. A ditadura se impôs sobre a ditadura. Ela encontrou o seu projeto e se firmou. Hélio Gaspari a dividiu em 4 fases: envergonhada, escancarada, derrotada e encurralada. O AI-5 a escancarou. Não existe uma só ditadura. Não existe um só golpe de 64. Nem se sabe a data correta, 31 de março ou 1º de abril. Nos tempos da ditadura, não se discutiam os grandes investimentos. Militares construíram uma usina nuclear com tecnologia obsoleta, numa região de difícil evacuação, e 2 estradas paralelas ao rio Amazonas, a Transamazônica e a Perimetral Norte, e que foram tomadas pela floresta anos depois, devastando nações indígenas, estatizando companhias telefônicas de energia, colaboraram para o desmantelamento da malha ferroviária brasileira. Editores de livros, como Enio Silveira e Caio Prado, foram presos. Jornalistas, como toda a redação do Pasquim, entre eles o fanfarrão Paulo Francis, foram presos. Até escritores, no início simpáticos ao golpe, como Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca, foram censurados. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, tiveram os cabelos raspados e foram expulsos do Brasil. Raul Seixas foi convidado a se retirar, depois de gozar o regime com "Eu sou a mosca que pousou em sua sopa". Chico Buarque se exilou. Teatros foram depredados, atores espancados. Parte da classe teatral, como Zé Celso e Augusto Boal, foram embora. Glauber Rocha também se mandou. O contrabando e o jogo do bicho se associaram a agentes da repressão e se fortaleceram. O crime organizado nasceu. A promiscuidade entre polícia e bandido, tema do filme Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, consolidou-se. O Comando Vermelho surgiu num presídio da ditadura. Em 15 de março de 1985, ao terminar, ela deixou uma inflação que virou hiper. A acumulada de 1984 foi de 223,9%. Uma moeda desvalorizada, $1 valia 4.160 cruzeiros. E uma dívida externa que nos levou à moratória. O FMI suspendeu em fevereiro de 85 o crédito ao Brasil, que não cumpria as metas depois de 7 tentativas. Outra herança, o desmantelamento do ensino público. O Brasil talvez tenha sido vítima de uma das maiores farsas da história. Nunca correu o risco de virar comunista. Muitos apontam o golpe como resultado da instabilidade institucional e desordens provocadas pelo próprio governo João Goulart. O Brasil vivia um conflito ideologicamente polarizado. Greves, como a dos marinheiros, sublevação de tropas, comícios com bandeiras do PCB e palavras de ordem radicais assustaram parte da sociedade. A conspiração se generalizou e atravessou fronteiras. Mas o único que respeitou as regras estabelecidas foi justamente ele, o desordeiro Jango.
latifundiário acusado de ligações com comunistas. Ele pode ser acusado de frouxo por uns, inábil por outros. Não resistir e fugir do Brasil no dia 2 de abril decepcionou aliados. Incendiar com palavras e gestos um ambiente já volátil atiçou a conspiração. Mas, do começo ao fim, ele cumpriu a lei. Na prisão, 10 anos depois da viagem a Moscou, minha mãe teve que explicar várias vezes o que ela e o marido faziam ali e por que meu pai se encontrou com estudantes. Você conhece a história. Jango, vice-presidente, estava na China. Os ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica ameaçaram derrubar o avião caso voltasse. Tentou-se a conciliação, mudar o regime político brasileiro. Em setembro de 1961, o Brasil virou parlamentarista. Tancredo Neves, o primeiro-ministro. Em 1962, eleições renovaram o Congresso. Meu pai foi eleito deputado. Convocou-se um plebiscito para definir se o país voltaria ao regime anterior. O presidencialismo ganhou de lavada. Jango tomou o poder de fato e de direito. Tinha 2 anos para governar. A eleição seguinte à presidência, de 1965, estava garantida e seria uma barbada. Como já disse aqui, Juscelino, popular, ganharia com folga. Foi lançado o Plano Trienal, reformas institucionais para controlar o déficit público, manter a política desenvolvimentista, instaurar a reforma fiscal para aumentar a arrecadação do Estado e limitar a remessa de lucros para o exterior, reforma bancária para ampliar acesso ao crédito de produtores, nacionalização de setores de energia elétrica, refino de petróleo e químico farmacêutico, direito de voto para analfabetos e militares de patentes subalternas, desapropriação das áreas rurais inexploradas nas margens das rodovias e ferrovias federais, reforma educacional para combater o analfabetismo com o método Paulo Freire, abolição da cátedra vitalícia. Em uma pesquisa feita na época pelo Ibope e encontrada recentemente, mostra que 59% dos entrevistados eram a favor das medidas e 49,8% admitiram que votariam em Jango se ele pudesse se candidatar à reeleição. Jango se aproximou dos empresários para dar uma acalmada no mercado. Nomeou Carvalho Pinto ministro da Fazenda. Sargentos se revoltaram contra a lei que os tornava inelegíveis. Jango não os puniu. Um mês depois, ameaçou decretar estado de sítio. Para a direita, era um golpe que ele preparava. Desistiu. A polarização empacava as reformas. Em 25 de março, marinheiros e fuzileiros se rebelaram. O presidente os apoiou. O fim de seu governo estava selado. O embaixador norte-americano Lincoln Gordon recomendou remessa clandestina de armas e petróleo e sugeriu que o governo americano preparasse uma intervenção. O presidente Lyndon Johnson autorizou o envio de uma frota ao Brasil. A missão? Invadir Pernambuco se houvesse resistência. Golpistas receberam o sinal verde da Casa Branca. 20 de março de 1964. O general Castelo Branco, com prestígio da tropa, informou a oficiais do Exército que aderia ao golpe iminente. Foi a senha de que os conspiradores precisavam. 31 de março. O general Olímpio Mourão Filho iniciou a movimentação de tropas em Minas Gerais, incentivado pelo governador Magalhães Pinto. 1º de abril. Jango foi a Brasília e, depois, para o Rio Grande do Sul. 2 de abril. Numa manobra da mesa do Congresso, declarou-se a vacância do cargo, apesar de o presidente estar ainda em Porto Alegre, não exilado. Brasília foi cercada pelo exército. Uma junta tomou o poder. O general Costa e Silva, o tenente-brigadeiro Correia de Melo e o vice-almirante
Rademacher Grunewald. Em 2 dias, sem derramar uma gota de sangue, um golpe derrubou um governo popular respaldado pela Constituição. Meu pai, jovem deputado, montou a rede da legalidade. Na Rádio Nacional, gravou o discurso, convidando outras rádios a aderirem ao movimento. Mas as organizações dos trabalhadores marcaram uma greve geral contra o golpe. Não se marca uma greve num golpe. É preciso ter a infraestrutura da resistência, especialmente transporte coletivo. Ele disse na gravação, encontrada em 2014, nos arquivos da Rádio Nacional. Há 43 anos, nós não ouvíamos a sua voz. Abre aspas. Me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nessa cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com seu governo empenhado em atender todas as legítimas reivindicações de nosso povo. Está lançado inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua. Os outros são os golpistas, que devem ser repelidos, e dessa vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar. Minha mãe acompanhava de São Paulo os acontecimentos. No dia 2, surgiram boatos de que haveria prisões. Ela logo pensou no marido. Brasília estava sob uma ilusória e temporária vida democrática. Instituições funcionavam, reuniões pela cidade buscavam o que fazer. Ninguém acreditava no golpe, que pairava havia 2 anos, mas que agora se tornava um fato. Era celebrado pela grande imprensa e por muitos civis. Era apoiado pela igreja. Basta! Chega de baderna comunista! As centrais sindicais não reagiram. Os estudantes sumiram. A UNE foi incendiada. Minha mãe conseguiu falar com meu pai pelo telefone e ele a tranquilizou. Morávamos na Alameda Tietê, num sobrado de classe média. Ela, teimosa, não pensou 2 vezes. Chamou a minha avó Olga, nossa babá-chefe, e foi para o aeroporto. Lá, uma confusão. Voos eram cancelados. O aeroporto estava cercado. Gente querendo embarcar às pressas. Ela conseguiu uma passagem para o dia seguinte. Dormiu com centenas de passageiros amedrontados numa ala sem luz. Dormiu vendo as sombras de militares nas paredes. Embarcou sem comer, num dos poucos voos comerciais que partiram para Brasília. Chegou numa capital estranhamente calma demais. Nada de tropas à vista, nada de tanques, como em São Paulo, em Minas e no Rio. Nada de jipes do exército arrastando presos, como no Recife. Ela pegou um táxi e foi até o nosso apartamento funcional, onde nunca moramos nem moraríamos. Pelo telefone, encontrou meu pai no Congresso. Ele estava afobado, num corre-corre. Foi rapidamente vê-la. Disse que estava tudo sob controle. Mas não estava. Estava na cara que não. Quando foram dormir, ele lhe deu um revólver que ela nem sabia que ele tinha. Explicou rapidamente seu funcionamento e pediu que não se desgrudasse dele. Foi a primeira vez que minha mãe segurou uma arma. Passou a noite com o dedo no gatilho. Dormiu com ele no colo. Dormiram cada um com um revólver. Numa capital em suspense,
atordoada, sem comando, sem governo, cercada. Uma vez perguntei se ela teria tido coragem de usá-lo. Claro, respondeu. Se alguém entrasse por aquela porta, eu atiraria. Meu pai conhecia Brasília. O plano piloto estava entalhado na palma da sua mão. Como jovem engenheiro, foi um dos seus construtores. Montou uma lona de circo para abrigar a peãozada e construiu pontes e viadutos, sua especialidade. Quantas vezes não passei embaixo de pontes dos acessos ao eixo monumental e imaginei se ali não estava a obra do meu pai. Existe uma foto dele, anônimo, com JK e trabalhadores. Está sujo dos pés à cabeça, com um chapéu de palha e um sorriso que demonstrava o orgulho de fazer parte daquela grande empreitada. Como piloto de avião, conhecia também as rotas de fuga, os campos de pouso improvisados e tinha contatos com o PCB, que, historicamente, era quem mais sabia tirar gente clandestina do Brasil, pela terra, pelo mar, pelo ar. Enquanto o golpe se consolidava, rolavam reuniões nas casas da cúpula do governo Jango. Decidiam quem deveria fugir, com qual urgência e como. Notícias de que haveria prisões saíam já na imprensa, que festejava o golpe. Com o teco-teco de um amigo, meu pai tirou de Brasília Darcy Passos e Valdir Pires, do primeiro escalão do governo. Levaram a faixa presidencial de birra. Quando o general Castelo Branco tomou posse, tiveram que confeccionar outra. Minha mãe voltou para São Paulo. A reação popular não veio. Ele esperou os acontecimentos. Veio o pior, o ato institucional que o caçou. Foi um corre-corre. Muitos se exilaram em embaixadas recém-inauguradas na cidade. Mas ele decidiu fugir de Brasília. Não sei onde, mas sei que um pequeno avião foi buscá-lo numa pista de pouso antiga, dos antigos construtores da cidade. Ele foi no Fusca dirigido por um aliado, que ficou na estrada vicinal ao aeroporto. O aviãozinho pousou, mas não parou. Taxiou de motor ligado e com a porta aberta até a cerca, onde meu pai apareceu, pulou, correu e entrou. O avião decolou, mas a torre de controle viu tudo, mandou voltarem. Caso contrário, abateriam a aeronave. Ele quis continuar. O piloto implorou para voltarem. O golpe estava mais organizado do que antes. Caças sobrevoavam Brasília. Tanques a cercavam. Havia baterias antiaéreas nas redondezas. Partiram para o plano B. Deram a volta, pousaram, mas de novo o piloto taxiou até a cabeceira, abriu a porta e meu pai correu em zigue-zague até a cerca, até o mesmo Fusca, que o esperava de motor ligado. Soldados foram na sua direção. Ele corria, eles atiraram. Balas passaram rente. Ele se agachou e rastejou até o carro. Aceleraram, fugiram, entraram no setor das embaixadas. Ele correu de novo e pulou o muro da embaixada da Iugoslávia, onde já estava parte de seus amigos caçados. Embaixada escolhida por ele, numa reunião preliminar, pois tinha piscina, era novinha em folha, recém-inaugurada pelo próprio presidente Tito, que, apesar de liderar um país comunista, angariou simpatias por aqui por não ser alinhado ao stalinismo, ser independente da União Soviética, ser o queridinho do Ocidente. Eu sempre pedia para o meu pai contar e recontar essa história para os meus amigos. Era incrível imaginar um cara meio gordo, sempre de sapato, terno e gravata, com abotoaduras, meio sedentário, num momento cinematográfico, heróico. Ele recontava, obedecendo a mesma linha narrativa, mas dizia que atiravam para o alto, que eram revólveres fajutos, que não queriam matá-lo de verdade. Pode ser. O golpe foi desferido sem vítimas fatais. O fato é que eu tinha orgulho dele. Não tinha o perfil dos meus heróis da TV ou dos gibis, mas teve o seu momento de fugir sob balas. Poucos tinham um pai assim.
Da embaixada, ele nos escreveu uma carta emocionada, que guardo até hoje, na minha pasta de documentos importantes. Nos chamava pelos apelidos que ele nos deu e procurava explicar a conjuntura política para os filhos de 3, a Babil, há 9 anos, a Veroca. Claro, num tom de desabafo. A carta vinha com uma ironia, o brasão da Câmara dos Deputados no papel timbrado. Abre aspas. Verinha, Cuximbas, Lambancinha, Cacazão e Babil. Recebi suas cartinhas, desenhos, etc. Fiquei muito satisfeito de ver que os nenéns não esqueceram o velho pai. Aqui estou fazendo bastante ginástica, fumando meus charutos e lendo meus jornais. É possível que o velho pai vá fazer uma viagenzinha para descansar e trabalhar um pouco. Vocês sabem que o velho pai não é mais deputado? E sabem por quê? É que no nosso país existe uma porção de gente muito rica que finge que não sabe que existe gente muito pobre, que não pode levar as crianças na escola porque não tem dinheiro para comer direito e às vezes quer trabalhar e não tem emprego. O papai sabia disso tudo e quando foi ser deputado, começou a trabalhar para reformar o nosso país e melhorar a vida dessa gente pobre. Aí veio uma porção daqueles muito ricos, que tinham medo que os outros pudessem melhorar de vida e começaram a dizer uma porção de mentiras. Disseram que nós queríamos roubar o que eles tinham. É mentira. Disseram que nós somos comunistas, que queremos vender o Brasil. É mentira. Eles disseram tanta mentira que teve gente que acreditou. Eles se juntaram. O nome deles é Gorila. E fizeram essa confusão toda. Prenderam muita gente. Tiraram o papai e os amigos dele, da Câmara e do governo. E agora querem dividir tudo que o nosso país tem de bom entre eles, que já são muito ricos. Mas a maioria é de gente pobre, que não quer saber dos gorilas, e mais tarde vai mandar eles embora. E a gente volta para fazer um Brasil muito bonito e para todo mundo viver bem. Vocês vão ver que o papai tinha razão e vão ficar satisfeitos do que ele fez. Fecha aspas. O velho pai tinha 35 anos. Queria se justificar para os filhos que, na escola, nas ruas, podiam ouvir que o pai era um comunista. Revelava um otimismo peculiar. Todos ali imaginavam que o golpe não duraria muito. Pela lógica e roteiro escrito pelos próprios golpistas, eles devolveriam o poder aos civis em 1966, numa eleição ganha por JK, ainda não cassado. Meu pai não imaginava que duraria 21 anos. E que só 26 anos depois teríamos uma eleição direta para presidente. Que o terror seria uma rotina e prática do Estado a partir de 1968, com o AI-5. E que estaria sob tortura 6 anos e meio depois, morrendo. E que seu corpo desapareceria. Minha mãe fez as malas, dessa vez com toda a família. Nos hospedamos no apartamento funcional do deputado cassado. Ele estava exilado na embaixada, e nossa família em Brasília, com direito a passeios turísticos. Nas primeiras noites, os novos hóspedes exilados dormiram no chão da embaixada inaugurada havia 6 meses e ainda não decorada. Depois arrumaram camas de acampamento e se cotizaram para comida e sabonetes. Ficaram meses assim. Os familiares e amigos podiam entrar e sair pelos portões livremente. Os exilados, nem pensar. Brasília era um descampado, ensolarada e fria, estranhamente fria. Era um cerrado com clima de deserto, uma cidade de concreto escultural num planalto. Minha mãe pegou uma procuração do meu pai e passou a ser, pela primeira vez, mãe e pai. O que se repetiria ao longo da vida. Nos levava a passeios turísticos, à Praça dos Três Poderes, à Catedral, tirávamos fotos. Ela cuidava de 2 casas,
a de São Paulo e a da capital. Íamos para a embaixada, um prédio interessante, bonito, de concreto aparente, moda na época, com uma fachada toda envidraçada voltada para o Lago Paranoá, no setor das embaixadas, com poucas embaixadas. A maioria ainda permanecia na antiga capital, Rio de Janeiro. Tinha um belo jardim em que nós, crianças, brincávamos. Em maio fizeram uma festa de aniversário de 5 anos nela. Estou de estrela de xerife, com um chapéu e um revólver de espoleta no coldre. Apareço brincando com os filhos do Almiro. Reconheço a Gláucia, cara de índia. Meu pai está bem mais magro. Minha mãe faria 35 anos. A vida começando, e que vida. Só em junho, 3 meses depois, o governo deu salvo-conduto. Meu pai pôde, enfim, deixar o Brasil. Partiu para o exílio. Primeiro, a Iugoslávia, depois Paris. Sem os passaportes brasileiros, que não foram entregues, viraram todos cidadãos iugoslavos, com direito a passaporte iugoslavo, com o qual viajaram por todo o exílio. Não sabíamos se iríamos também. Ninguém sabia se a ditadura duraria. Poucos levaram a família toda. Alguns foram e deixaram a família, e que depois se reuniu com eles na Argélia, na França, no Uruguai, no Chile. Meu pai não se decidia. Ficou meses na Iugoslávia e depois na França. Ainda em 1964, pegou em Paris um avião para o Uruguai que fazia escala no Rio. Olhou a porta do 707 aberta no galeão, a escada, chamou a aeromoça e disse que ia comprar charutos. Desceu do avião tranquilamente. Andou pela pista enquanto o avião era reabastecido. Foi andando por corredores de um aeroporto dos anos 60, sem os esquemas de segurança de hoje. Andou por lojas, circulou pelo embarque, viu as portas abertas. Não perdeu a oportunidade. De repente, estava na calçada do aeroporto. Deixou sua bagagem para trás. Pegou um táxi até o Santos Dumont, pegou uma ponte aérea, apareceu em São Paulo, na nossa casa, na Alameda Tietê, de surpresa. Minha mãe quase teve um infarto. Ficamos ainda 2 anos em São Paulo, antes de nos mudarmos para o Rio, para a casa alugada do Leblon.